Olá, vou apresentar para vocês o projeto integrador do Sistema Web Interativo para Extração de Dados da B3 e do Yahoo Finance. Então, o autor Danilo da Cruz Ferraz, curso Eixo da Computação, Polo Osasco, da Univesp, a tutora foi a Marina Silveira. Então, esse projeto integrador tem como desafio o acesso a dados financeiros de forma confiável. O público-alvo aqui foi a Pri Software, uma empresa de tecnologia voltada para dados do mercado financeiro. E qual foi a situação problema? Dificuldade na obtenção e consolidação dos dados da B3. Foco da Pri Software é principalmente eventos corporativos, como distribuição de dividendos, JCPs, grupamentos, desdobramentos e bonificações, que são eventos difíceis de se capturar. Necessidade de histórico das cotações de tickers de empresas listadas na bolsa, e hoje eles têm uma alta dependência de fontes terceiras, que muitas vezes têm dados inconsistentes entre si, tornando as análises imprecisas, bem como a busca dos dados morosa por ser feita de forma individualizada. Um caso para ilustrar o problema da inconsistência de dados é com o ticker da Clabin 11. Se vocês olharem, então aqui a gente tem 3 cotações de 3 fontes, de dados que não a B3. A B3 não disponibiliza numa interface limpa os dados de fechamento, abertura, máximo e mínimo dos tickers, então é necessário recorrer a fontes terceiras. Quando a gente vê a cotação da KLBN 11 nos dias 6 de 5 de 2024 em 3 sites, o primeiro o Investing, no dia 6 de 5 de 2024 teve um valor de fechamento de R$19,96. Quando você olha o mesmo ticker no Infomoney, valor de fechamento R$20. E quando você procura o mesmo ticker na mesma data no Yahoo Finance, você encontra 2 valores, 20,82 e 20,26 para o fechamento ajustado. Então, essa é uma das dificuldades que a Pris enfrenta, e o objetivo aqui desse projeto foi tentar fazer a extração de dados financeiros da B3, principalmente ligada a tickers e eventos societários, de forma automatizada e rápida. Então, a pergunta-problema do projeto foi como desenvolver uma aplicação web capaz de extrair e apresentar eventos corporativos da B3 e dados históricos de cotação via o Yahoo Finance, de maneira automatizada, confiável e acessível, considerando os desafios técnicos de manipulação de dados financeiros em larga escala. Então, qual foi a metodologia aplicada? Foi o Design Thinking. Então, primeiro a gente teve que ouvir, entender as necessidades da Pri Software, e aí, a partir disso, desse desafio que eles trouxeram na obtenção de dados, criar e prototipar uma solução inicial. A ideia inicial era buscar tanto os dados de fechamento do ticker das empresas listadas como os eventos societários direto da B3, através da manipulação de dados históricos que eles disponibilizam em TXT. E aí o desafio-chave é que pela complexidade e volume dos arquivos TXT, então são arquivos anuais remontando desde 1980, um volume muito grande de dados, então a gente inicialmente pensou em pegar todos os dados direto da B3, mas pelo volume de dados de fechamento de ticker, a gente acabou adaptando a estratégia para usar uma biblioteca Python que busca no Yahoo Finance, então essa biblioteca é o YFinance, para buscar dados de cotação, e aí, por meio de web scraping, fazer a extração direta da B3, da página da B3, de eventos corporativos como distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio, grupamentos, desdobramentos e bonificações. E aí foi, a fase de implementar e testar, foi desenvolver uma solução web, utilizando Python, GitHub e Streamlit, para disponibilizar para a Pri Software para eles poderem validar e testar a nossa solução. Então, a solução é a aplicação web, vamos chamar aquela de ticker. Então, ela, como eu disse, foi feita numa interface interativa que é a Streamlit, que é uma biblioteca Python. Ela consulta as cotações via uma outra biblioteca chamada YFinance e faz a extração de eventos corporativos direto da B3 com a utilização de web scraping. E você pode exportar isso direto para uma... Você pode exportar direto para o Excel. Então, estou mostrando primeiro aqui o projeto no GitHub. Então, ele é público, então por esse link aqui consegue acessar o projeto. Então ele foi construído com base no requirements, então aqui são as bibliotecas necessárias, Streamlit, YFinance, Pandas, que a gente estudou aqui no nosso curso da Univesp, o OpenPyXL para fazer a abertura de arquivos em Excel, Arc, o XLS Writer para fazer escrever arquivos no formato Excel, e esse Curl CFFY
e é uma biblioteca para evitar aí que o site da Yahoo Finance bloqueie o acesso da ferramenta. E o código está basicamente aqui, né, nesse ações.py. Aqui tem todo o código desenvolvido para fazer a extração. Então a ideia é, esse código aqui ele já unifica tanto a busca no Yahoo Finance, quanto a extração direta pelo site da B3. Então aqui, né, a gente está vendo o link para buscar o JSON gerado na B3 e fazer a extração dos eventos corporativos e societários. O código está todo aqui. Indo propriamente para a aplicação também está dentro do Streamlit, que é um serviço gratuito. Então, que vocês conseguem ver a interface do usuário, é isso que a Pri Software está vendo. Então, digitando aqui o ticker, a gente consegue fazer a busca do preço histórico, dividendos ou bonificações. No limite, você pode colocar as 3 buscas de uma única vez. Então, coloco um ticker, estou colocando Calibre News. Outra melhoria também sugerida pela PRIS, em vez de fazer uma busca individualizada por cada ticker, é buscar mais de um ticker de uma vez, que hoje a maioria dos navegadores, né, dos sites terceiros, só permitem a busca de um único ticker por vez. Então, vou colocar 2 tickers aqui. Calibre 11 vale 3. Vou colocar o período de 1 de 2024 até o dia 25, que é hoje. E vou fazer a busca. Então eu estou fazendo a busca tanto de preço histórico, quanto de bonificação, quanto de dividendos. Então, aqui ele já traz os preços históricos. Né? Ele trouxe só o header, né? Então estou trazendo o header. Da KLB11 e da Vale. Trouxe também os dividendos, aparentemente ambas tiveram dividendos. Daqui é direto do JSON da B3. E bonificação, aparentemente só a Clabin 11 e Calibane 11 teve bonificação no período só trouxe S. Aqui você também pode escolher como baixar esses dados. Então, se você agrupa por tipo de dado, então uma aba para preço, outra para dividendos, ou se separa por ticker. Eu vou deixar tudo agrupado. Baixar em Excel. Já baixou aqui. Então esse é o arquivo Excel. Então a gente vê aqui que eu tenho os dados do ticker, né, o nome do ticker, a data, se é uma abertura, a máxima, mínima, fechamento e adjusted close, bem como o volume. Então, como eu fiz lá na busca, tem o KLBN 11 e o Vale 3. Os dados vão desde janeiro, né, que foi a data que eu busquei, passando por todos os meses, 2024, até 2025, maio de 25. E aqui eu tenho informação para ambos os tickers, né, dos valores históricos. Além disso, peguei os dividendos distribuídos direto da B3, então o KLBN 11 e Vale 3. Então aqui está por tipo de ativo, a data, né, se foi dividendo, JRS é o JCP, bem como a última data antes do evento corporativo e algumas outras informações financeiras. E por último, os dados de bonificação, né, no período que eu busquei só a KLBN 11 teve bonificação. Então, é isso, né? Então, de forma automatizada, cara, a ideia que a gente queria, que a gente conseguiu trazer tanto os valores históricos, quanto os dividendos, quanto as bonificações numa única busca para mais de um ticker. Indo para o final da nossa apresentação, né, os principais aprendizados e o futuro, né, então acho que a importância da adaptabilidade. Em projetos técnicos, a gente tinha uma ideia de buscar tudo da B3 e percebeu que pelo volume dos dados não ia dar. A validação em conjunto, junto com o time da comunidade, né, que é no caso a PRIS, falando da solução, de coisas adicionais que eles queriam buscar mais de um ticker. E para o futuro, revisitar com mais recursos e ver uma possibilidade de processar todos os dados direto da B3. Então é isso, obrigado. O projeto foi feito por Danilo da Cruz Ferraz. Para acessar o ticker, o link é esse, então cai direto na aplicação Streamlit. E o repositório GitHub com código para validar tudo que está lá também está público no meu GitHub. Está aqui os links. Muito obrigado.